Bora lá, galera, vamos falar do Botafogo. Botafogo classificado para a fase de grupos da Libertadores após empatar no Nabi Abichedi de 1-1 com o Bragantino. Botafogo quase o segundo tempo inteiro com -1. Botafogo consegue fazer um gol com o Júnior Santos, né, que é o artilheiro da Libertadores aí do Botafogo, né? Em todas as edições é o cara que mais fez gols pelo Botafogo na Libertadores. Júnior Santos tem sido o principal jogador do Botafogo nessa temporada de 2024. O Botafogo vai para a fase de grupos e já o Bragantino vai disputar a Sul-Americana. Ainda vai ter o sorteio ainda para saber qual grupo o Botafogo vai entrar na fase de grupos da Libertadores. Agora o John Textor deve pensar no que vai fazer no Botafogo, se vai trazer um novo treinador ou se vai manter o Fábio Matias. E vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre esse jogão do Botafogo. O link vai estar na descrição também. Cresce os direitos autorais ESPN do Grupo Disney. O gol de Júnior Santos são 8 gols nos 4 jogos do Botafogo nessa fase de mata-mata para a fase de grupos, hein? E ali, em homenagem ao Gatito, Gatito pegou a bola do jogo no fim. O Gatito fez o gol dele também, viu? Pegou uma bola dificílima no final. Poderia ter virado o Bragantino, poderíamos estar nos pênaltis agora, mas o Gatito também foi fundamental aí nessa conquista do Botafogo. É uma conquista passar para a fase de grupos da Libertadores. A gente vai discutir tudo isso a partir de agora no Linha de Passe, com o André Kifuri, com o Jean Oddi, com o Vitor Birner, também com o Paulo Calçade. A partir de agora, torcedor do Botafogo, desfrute, hein? Daquela aliviada, né? Aliás, no final da nossa transmissão, o Mário Marra falou que o Botafogo exorcizou 2023. Agora sim, acabou a conversa de 2023. Acabou mesmo, chegando à fase de grupos da Libertadores, do jeito que foi, com um jogador a menos, né? Exorcizou mesmo? Você responde daqui a pouquinho, porque o Júnior Santos vai falar. Ele é o cara dessa classificação do Botafogo. Vamos lá. O sentimento depois de tudo que vocês viveram e essa partida? Sentimento muito bom, conseguimos a classificação, né, o objetivo individual. Estou feliz por mais uma boa partida, por mais um gol. Continuar trabalhando aí para o restante da temporada aí a gente conseguir ir bem aí, fazer uma grande competição. O gol, gostaria que você falasse por gentileza, a comemoração no final, diante da vitória e a classificação. Ah, sim, o gol ali, né, eu acompanhei a jogada do Hugo ali, ele deu um belo passe, grande jogador Hugo. Consegui fazer o gol e dediquei a minha esposa, veio aí me assistir, me apoiar, e aí eu dediquei o gol para ela. O empate com classificação. É isso aí. Obrigado. Bom a gente falar também do trabalho aí do Fábio Matias nesse período, né? O interino, né? Em 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate. Esse empate aí fundamental para a classificação também. Técnico do Botafogo, outra coisa que a gente vai discutir mais para frente nesse linha de passe. Vamos com os lances da partida? 17 gols. Perfeito. E levou 5 nesses jogos. O Fábio Matias assume depois do primeiro jogo contra o Aurora. Foi. E a partir daí o Botafogo tem esses números que você mostrou, mas fazendo muitos gols também. É claro que o Aurora, em especial no Newton Santos no jogo de volta, fez tudo que o Botafogo gostaria que um adversário fizesse naquela ocasião. Vamos jogar, uma coisa linda, vamos conhecer o Newton Santos. Nenhum tipo de preocupação defensiva e o Botafogo passou merecidamente, é claro. Mas só para responder bem rápido o que você perguntou para o Vitor, William, já que eu já te atropelei aqui. Não tem problema nenhum, aqui a gente vai na troca. Eu acho que as coisas elas podem caminhar juntas. É óbvio que o Botafogo tem que comemorar a chegada à fase de grupos da Libertadores, acima de tudo porque não estar na fase de grupos da Libertadores seria tremendamente ruim em todos os sentidos. E dá para a gente dizer também que se era verdade que o time do Botafogo lidava com questões emocionais que vinham do segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, passar pelo que ele passou mostra uma melhora, uma saída. Mas a gente vinha dizendo, o Botafogo ia ter que superar momentos tensos em jogos que valem muito para a gente poder dizer que isso ficou para trás, essa questão emocional. E eu não acho que chegar à fase de grupos enfrentando o Aurora e esse Red Bull Bragantino signifiquem que acabou o problema emocional. Eu acho que as coisas podem caminhar juntas e ambas serem verdades. O Botafogo passou, mas eu acho que ainda é cedo para falar sobre a superação desse problema. O que você acha, Birner? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, ao André, ao Jean, ao Calçado e aos fãs e às fãs do esporte. A gente vai conversar sobre muitas coisas hoje Muitas. aqui. O Fábio Matias é o técnico ou não é para a temporada? Se não for, qual é o perfil? Né? Podemos discutir se o Luiz Castro aí, que está
Podemos falar do homem também. No mercado, tá na Berlinda. Se é uma boa retorno. A gente pode discutir o potencial do elenco do Botafogo. Que é bom. A gente pode discutir se o Botafogo jogou bem ou não hoje. Sim. Se a ideia de jogo foi a melhor ou não. A gente pode até lembrar que o Botafogo tem jogado sem Jefinho e Luiz Henrique. 2 caras foram contratados para serem titulares. Perfeito. Se os traumas acabaram ou não. Eu acho que nesse momento tudo isso tem que ser discutido, tudo isso é importante, mas tem uma coisa que o futebol sobrepõe, principalmente no mata-mata, que é o resultado, é isso que prevalece. Sim. E o Botafogo hoje, para um time que vinha toda vez que tomava um gol, ou que tinha uma situação adversa, ou que perdia um jogador sucumbindo nos últimos tempos, hoje o Botafogo sai classificado contra um adversário de primeira divisão do futebol brasileiro. Então, eu acho que eu vou muito na linha do André. Para você superar um trauma, né, e não é um trauma da última temporada, a última temporada foi o ápice. É um trauma de muitas temporadas, de muitas situações, da frase que tem coisas que só acontecem com o Botafogo, Sim. que é muito mais para o ponto de vista negativo do que do ponto de vista positivo, quando a gente fala de resultados. Sim. Tudo isso só pode ser resolvido com títulos. Né? E para você ter títulos, você precisa ter bons jogos. Né? Então, para você chegar nisso, você precisava chegar à fase de grupo da Libertadores. Então, acho que tudo isso a gente tem que conversar. Eu acho que o Botafogo merece críticas, alguns elogios no jogo de hoje. A gente tem que falar de arbitragem. Sim, né? Vamos que é uma outra questão que o Botafoguense gosta tá muito. Polêmica. Né? Mas eu acho que o Botafogo, hoje é um dia de festa para o Botafoguense, mas os traumas ainda precisam de mais episódios favoráveis para serem superados. Antes de tudo isso, vamos ouvir o Gatito também, que pegou a bola do jogo. Vamos lá. Fala dessa satisfação de conseguir essa vaga na Libertadores. Claro, também depois de tudo que aconteceu ano passado, mostra o brilho dessa equipe, a garra, o empenho, a qualidade desse time do Botafogo. E você também salvando no fim ali, né? Bom, primeiro dar graças a Deus, a glória e toda a honra para Ele, que tem nos ajudado, nos sustentado em momentos muito difíceis. E assim como você falou, a gente merece muito essa classificação, por tudo que esse time, esse elenco já tem passado, tem amadurecido bastante. Acho que esses 2 jogos mostram muito o caráter desse time, que a gente aprendeu também quando não dá para jogar, conseguimos com a garra em posição, com os gols individuais e parabenizar todo o nosso elenco por esses 2 jogos. Também dedicar essa vitória para nossas esposas, nossos filhos que estão em nossas casas, nossas mães, nossos pais que sofrem sempre com a gente, que vêm nos ajudar e são nossos pilares dedicados a todos eles. Que esperar desse Botafogo na Libertadores, na fase de grupos e aí para frente na Libertadores? Bom, a gente só está no começo do ano, temos muito por melhorar. Com certeza, por tudo que vem pela frente, temos ainda a Taça Rio, o Campeonato Brasileiro que logo já começa, então a gente está no bom caminho. O importante é exaltar a entrega de todo o elenco, de quem jogou, quem não atuou, que a gente é um grupo muito unido, muito concentrado do que a gente tem que fazer dentro do campo e acho que esse é um ponto muito importante que a gente vem resgatando. Obrigado. Tá aí o Gatito. E aí, virou a página, Calçade? Tudo bem? Olá, boa noite a todos. Acho que ajuda, porque esse jogo tem uma conexão com 2023, é inegável. Uma derrota do Botafogo, desclassificado o Botafogo, 2023 voltaria com força total, não a parte boa, a parte do segundo semestre foi ruim. Então, agora, não quer dizer que o Botafogo com isso, então, também se livre de todos os problemas. Porém, é o seguinte, o Botafogo perdeu muita coisa. Ele perdeu um título, que estava assim, poucas vezes na história um título esteve tanto nas mãos Sim. de um clube, e o clube foi ele. Né? Não adianta, por mais que John Textor busque motivos por aí, foi o Botafogo que devolveu Sim. o título que recebeu. Está aqui o seu título e o Botafogo foi rodada a rodada devolvendo. Olha, quem quer? Pá, foi passando. Então, assim, é por isso que o que faz John Textor é um negócio meio estranho, porque ele tenta esconder a realidade. E o dia que ele tiver a prova e apresentar e provar que foi tudo manipulado, ele que faça isso. Só ficar jogando para cima é um negócio que não pega bem. Ainda mais para quem veio ser diferente ou fazer o bem feito num país onde o mal feito impera. E hoje ele está mais para aquilo que a gente sempre viu. Sim. Então esse comportamento não ajuda em nada. Então ajuda a recuperar o Botafogo, acho que ajuda a começar a Libertadores sem aquele trauma, o peso. Agora, é preciso na Libertadores jogar mais. É outra fase,
com uma equipe... a gente está num jogo estratégico de mata-mata, onde a estratégia de jogo é mais importante que qualquer coisa. Por quê? Porque ele é uma segunda partida vinculada ao resultado da primeira. O que faz o Botafogo? O Botafogo fica... Aconteceram duas coisas incríveis no jogo. A primeira delas é o Botafogo. O Botafogo não subiu para marcar, não levou o time à frente. O Botafogo se protegeu. A partir da escalação, Sim. já veio escalado principalmente assim. Depois da expulsão. Né? Mas antes da expulsão até. É um Botafogo que até foi ao Data ESPN olhar o posicionamento médio. Assim, um campo imenso, vazio até o ataque e o Botafogo defensivo. Tá bom, isso é em função da vantagem. Como é que surge a expulsão do Damian Soares? O Botafogo adiantado. Quer dizer, naquilo que ele se preparou para não fazer, ele tem um jogador expulso. Primeiro fato curioso. E o segundo é o Bragantino, posicionado defensivamente, ele que se entregou, que se lançou, e toma um gol quando ele está posicionado. E só para registrar, foi falta no lance, para mim, é um empurrão na cintura, desloca o jogador. Então, só quero registrar aqui que, para mim, o lance deveria ter sido invalidado. Tudo bem. Mário Marra está com a gente, ele que está em Bragança Paulista também, acompanhou o jogo, claro, comentou o jogo aqui com a gente na ESPN no Star Plus. Quero ouvir do Mário Marra. Primeiro, parabéns atrasado. O Mário Marra fez aniversário essa semana, né? Parabéns, saúde e paz, felicidades para o nosso Mário Marra. Bom ter você com a gente no Linha de Passe, Marrinha. Eu quero saber o seguinte, hein? O que mudou do Botafogo do Thiago Nunes para o Botafogo do Fábio Matias, que hoje está classificado para a fase de grupos da Libertadores? Prazer, William. Prazer estar com você. Obrigado, valeu pela força. Aos companheiros, aos fãs de esporte também. Eu acho que mudou especialmente o ambiente. No campo, o Botafogo faz lembrar a velocidade de jogo, especialmente a priorização do jogo pelo lado, que era algo que existia no Botafogo vencedor da temporada passada. É um time que trabalha menos a bola, é um time que pensa em ser mais rápido e objetivo. Mas vem cá, William, o Fábio Matias não ia fazer uma grande revolução. De um dia para a noite ele sai, de um ano para o outro, ele sai de uma base do Red Bull Bragantino, ele assume o Botafogo, ele passa a ser auxiliar, e o emprego daquele que era o chefe dele, do Thiago, é tirado, e ele assume o Botafogo. Ele ia fazer um jogo direto mesmo, porque a fatura chegou para ele assim, paga hoje, e ele tinha que dar um jeito de pagar. Ele pagou. Os problemas do Botafogo não estão resolvidos, longe disso, mas a principal questão para mim, que era questão de ambiente, questão psicológica, tudo, essa também, obviamente, não está resolvida. Mas conviver com uma derrota hoje seria conviver com a sombra, com a ameaça de que isso pudesse voltar a qualquer momento. Não volta mais. O Botafogo está na fase de grupos. Aquele problema acabou. Os outros, o Fábio Matias talvez tenha tempo e não estar classificado para as fases finais do Campeonato Carioca vão ajudar. Porque ele vai ter mais tempo para... Ok, gente, pagamos aquela conta, agora vamos organizar. Vamos trabalhar de forma diferente. Ter Luiz Henrique é uma baita de uma fatura bem paga. É um dinheiro extra ter Luiz Henrique para resolver os seus jogos. Então, acho que com o passar do tempo, os problemas vão mudando, vão diminuindo. Em relação ao campo, também não gostei, de jeito nenhum. O jogo foi caracterizado pelo erro, mas o Botafogo precisava passar. O Botafogo passou. Aliás, os problemas vão aparecendo, precisando ser solucionados, mas também algumas soluções aparecem, né, Jean? O que fez o Júnior Santos nesses 4 jogos, de novo, 8 gols em 4 jogos. Dos gols do Botafogo nessas fases, ele só não fez 2. Os outros, todos dele. Pois é, boa noite, William, boa noite, companheiros. É claro que assim, não é o ideal para nenhum time depender de uma individualidade ou de 2 individualidades. É claro que qualquer time quer estar coletivamente bem, quer produzir o máximo possível, quer sofrer o mínimo possível, mas nenhum time, nessa altura da temporada no futebol brasileiro, tem esse patamar. E assim, muita gente vai falar do Flamengo por causa de um jogo contra o Fluminense, também acho cedo. Então, eu entendo o seguinte, é um clichê, mas num jogo como esse, com uma importância como essa que havia nesse confronto, de fato, o que você precisava era avançar, era passar, porque estar na fase de grupos da Libertadores te dá, inclusive, um tempo. A própria fase de grupos da Libertadores te permite uma recuperação, no caso de um tropeço ou outro. O mata-mata, não.
O mata-mata prévio é terrível, tanto para um como para outro. Agora, também é claro que por conta do tamanho das torcidas, de tudo que aconteceu com o Botafogo na temporada passada, o peso era muito maior para o Botafogo. Então, é claro, a gente sabe que a pressão naturalmente é muito menor no Bragantino do que em qualquer grande clube do futebol brasileiro. É menor. O Bragantino é exemplo para um monte de coisa, mas nesse sentido também é mais fácil trabalhar no Bragantino. E o Botafogo vinha com um peso enorme. Então, assim, conseguir se classificar e mais, se classificar com esse roteiro de hoje, tem um peso enorme. Porque o termo exorcizar que o Marra usou e usou bem ao final da transmissão, esse colocar uma pedra no que aconteceu no ano passado, neste aspecto, não estou falando que o time está voando nem nada disso, mas imaginar que o Gatito faria a defesa que ele fez no finalzinho do jogo, em 2023, acho que era praticamente impossível. No ano passado, aquela bola entraria. Então, eu acho... Contra o Aurora, recentemente, entrou. Lembra? Exato. Entrou. É verdade. Então, assim, eu acho que o peso desse jogo é muito grande para o Botafogo e, evidentemente, é um peso positivo, né? Seja pelo fato do Botafogo ter avançado, seja pelo roteiro com o qual o Botafogo avança. É claro que o torcedor do Botafogo não queria ter sofrido do jeito que ele sofreu no finalzinho, mas, por outro lado, esse roteiro permitiu, acho que a muita gente pensar, opa, a página virou, a coisa mudou, mas é evidente, é muito óbvio que o Botafogo tem muita coisa para melhorar, assim como todos os times no Brasil nesse momento. Claro, um ou dois talvez tenham uma margem de melhora menor porque tem trabalhos duradouros e tudo mais, mas acho que todo mundo tem o que melhorar nessa altura da temporada no Brasil. O Botafogo, ele vai para o pote 4 da Libertadores, né? E acho que... Pode pegar um brasileiro. Eu acho que ninguém quer cair com o Botafogo, porque você olha o elenco do Botafogo, ele é melhor que um monte de elencos do pote 3, do pote 2 e talvez até que alguns elencos do pote 1. Né? Então, quando o Jean fala sobre o tempo que o Botafogo ganha para classificar para a fase de grupo da Libertadores, isso vai ser essencial se o Botafogo conseguir trabalhar direito esse tempo. Com qual treinador? Né? Eu acho que essa é uma das grandes questões. Né? Se você pega um treinador que está iniciando no futebol como técnico principal de uma equipe de ponta, num torneio muito grande, você olha o elenco do Botafogo, eu estou falando só do elenco, não estou falando do jogo mostrado pelo Botafogo. Sim. E você pensa que é possível você disputar um título num torneio que é decidido por mata-mata. Ainda não é um elenco que você pode olhar para o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos e você olha outros grupos de jogadores, é muito cedo, o Jean falou, eu concordo totalmente, não tem nada estabelecido, mas você olha para o Flamengo, você olha para o Inter, você imagina como o Palmeiras está bem preparado e outras equipes vamos falar, não, é difícil ganhar os pontos corridos. A Copa Libertadores é mais acessível, né? E o Botafogo precisa trabalhar muito bem esse tempo. Por isso era tão importante ganhar hoje. Vou dar um exemplo. Não está nas semifinais do Campeonato Carioca. Nenhum botafoguense liga agora. Exatamente. Ninguém liga. Esse jogo exclui completamente, definitivamente o Campeonato Carioca da conta. Ninguém liga. Apagou. Isso está apagado. Né? E era essencial para você... peso se não passasse hoje. Para você terminar o trauma é como se fosse um livro enorme. Você tem que ler o livro inteiro. O Botafogo leu algumas páginas. Né? Então, assim, concordo com o Jean. Hoje o importante era ganhar. Né? O investimento não foi feito para jogar a Sul-Americana. Traz o Luiz Henrique para você jogar a Libertadores. Claro. Foi o que fez, né? Porque o Botafogo, durante 100 minutos, contando os acréscimos, primeiro e segundo tempo, o Botafogo acertou um único chute. Foi o único na direção do gol, foi o gol. Foi o gol. Então, assim, a Libertadores agora será exigente. Na fase de grupos é diferente, né? Você não vai jogar assim, depois vem mata-mata, e aí é outra conversa. O que você faz fora, o que faz em casa. Digo, hoje a gente está olhando no pós-jogo, e o botafoguense vai olhar também, só para o resultado, que gera uma participação na Libertadores que era absolutamente necessária em função de tudo que aconteceu no ano passado. Agora, evoluir, avançar, jogar a Libertadores, tem um outro contexto que vai se apresentar para o Botafogo e ele vai ter que lidar com isso. Mas essa é a parte boa, passou. Mas não foi Bom, as circunstâncias... Eu acho que não vou dizer que a expulsão ajuda um clube, mas a expulsão fez o Botafogo cuidar mais e melhor daquilo que ele estava se propondo a fazer desde o início, que era não sofrer. Era só marcar. Já faz a substituição imediata, já se resguarda. E o Gatito
Sim. Não, e é curioso. Galera, o Botafogo, né? O Botafogo conseguiu. É sofrido, né? Tem que ser sofrido, senão o time não aprende, né? E o Botafogo sofreu um pouquinho, né? No final do jogo, o Bragantino fez 1-1 e tentou buscar a todo momento, mas o Gatito muito bem, conseguiu hoje ajudar a equipe do Botafogo. O Botafogo conseguiu avançar a fase de grupos e deixa o torcedor muito esperançoso. O torcedor queria ver também o Botafogo disputando uma Libertadores, né? Se junta Flamengo e Fluminense, né? Mais duas equipes carioca. E é muito bom ver o Botafogo se recuperando, né? Agora vamos ver qual vai ser o próximo passo do Botafogo. Se vai trazer o novo treinador ou se vai manter o Fábio Matias, né? Porque tá fazendo um bom trabalho. O grande problema é o seguinte: o Botafogo traz um novo treinador. Aí o cara chega, sai mudando tudo, começa aí, inventa a opção de coisa, aí a equipe cai de rendimento. Esse é o grande problema de trazer um treinador diferente. Toda vez a equipe encaixa, traz o treinador, encaixa, traz o treinador. Então a situação aí é meio complicada do Botafogo para a Libertadores, né? E o Botafogo o torcedor tem que botar em mente, fase de grupos da Libertadores é diferente dessa fase que antecedeu. O Botafogo pegou a Aurora e pegou a equipe do Bragantino. Vai pegar equipes um pouco mais fortes, mas eu acredito que o Botafogo é mais forte do que muitas equipes que estão na Libertadores, sem dúvidas nenhuma. O Botafogo mais vai depender do grupo que o Botafogo pegar, porque são jogos difíceis. Às vezes você joga um jogo fora de casa e é aquela equipe chata, cara. Equipe chata que faz um gol, se retranca, joga por uma bola, e são jogos difíceis de jogar, né? E é complicado. O Botafogo só fazer seu dever de casa, conseguir fazer bons jogos em casa e também fora de casa também tem que buscar pontos, tem que buscar vitória, porque é isso que dá classificação para a fase de oitavas de final. Lembrando que em 2017, a última Libertadores que o Botafogo passou na fase de grupos, o Botafogo chegou às quartas de finais, e esse ano o Botafogo tem tudo para poder, quem sabe, aí fazer uma boa Libertadores. A equipe do Botafogo tá encaixando, o Júnior Santos também tá jogando bem, tá fazendo gol todo jogo, e eu acredito que o Botafogo tem tudo para poder fazer uma boa Libertadores, né? Claro, não é favorito ao título, mas pode sim fazer uma frentezinha aí nessa Libertadores. E agora o Botafogo agora tem a missão de conquistar o título da Taça Rio, né? Obrigação, na minha opinião. O Botafogo agora deve vir com mais ânimo para poder jogar essa Taça Rio. É a favorita, sim. Lembrando, o campeão da Taça Rio garante vaga na próxima edição da Copa do Brasil. E deixa nos comentários o que vocês acharam da vitória do Botafogo. Vitória não, né? Classificação do Botafogo na Copa do Brasil. O jogo terminou empatado 1-1 no Nabi Abichedid.